modelo ainda é uma simplificação, mas já captura uma boa parte do que a gente precisa para as nossas análises, para entender por que o test and set tem os seus problemas, por que o test and set é tão melhor do que o test and set. Né? Então, o que acontece se você faz uma requisição de leitura para um dado que está na memória, né? Por exemplo, o processador rosa pede para ler um dado, esse dado ele é carregado da memória e é armazenado na cache. Se agora o processo vermelho pede esse dado azul, ele não vai mais ser pego da memória, ele pode ser pego da outra cache. Né? Então, a partir do bus, ele pede esse dado e o processo rosa fornece esse dado para o outro processo. Então, isso é bem mais rápido do que pegar da memória. Maravilha. Agora, suponha que o processo vermelho modificou um dado. Né? Então, quando ele modifica um dado, ele de alguma maneira tem que informar para os outros processos que esse dado foi modificado. Mais uma vez, acessando o barramento compartilhado, né? Você vai precisar informar que esse dado precisa ser modificado. E a gente pode ter múltiplas cópias desse dado, então a gente não precisa necessariamente atualizar todas essas cópias ao mesmo tempo, mas precisa pelo menos indicar que elas são inválidas. Né? Então, a gente pode acumular essas mudanças nas caches e só escrever quando preciso. Tá? Então, a gente pode ter então cada estado, de cada entrada na cache como sendo de 3 tipos: inválido, né? Ou seja, a gente não tem aquele dado na cache. Né? Válido, ou seja, a gente tem o dado na cache, ele pode ser lido, mas você não pode escrever. Se você escrever aquele dado, ele automaticamente vai passar para um terceiro estado, que é o estado de dirty, ou sujo, significando que o dado foi modificado. Né? E aí você pode então ter aquele dado modificado lá, né? Mas se eventualmente alguém precisar fazer uma leitura daquele dado, né? Aí você vai ter que fornecer a sua cópia modificada, né? E automaticamente também escrever esse dado na memória principal, ok? Então aqui tem um exemplo de invalidação de dados. Por exemplo, esse processo vermelho fez uma requisição. Então, o que acontece? Então, essa outra cache perdeu a permissão, né, para ler dos dados, porque o processo vermelho fez uma modificação nesse dado, né, como a gente tinha visto anteriormente. E aí, esse processo agora então tem permissão para escrita e então não há necessidade de atualizar imediatamente a memória compartilhada, né, a memória principal compartilhada com esse novo dado. Você pode fazer isso num segundo momento. Então, quando, por exemplo, algum outro processo pedir pelo dado, aí sim o processador vermelho oferece e, eventualmente, ele pode atualizar a memória principal quando for o caso. Bom, então, o que a gente quer otimizar quando a gente está resolvendo esse problema de exclusão mútua? Né? A gente quer reduzir essa contenção pelo barramento compartilhado. Né? A gente quer que esse barramento compartilhado seja usado o mínimo possível. Né? Então, o que os test and set log simples estava fazendo? Né? Ele estava invalidando as linhas da cache a cada chamada, ou seja, mesmo que um processo tivesse dentro da região crítica, né, com tudo resolvido, um processo dentro da região crítica, os outros 2 processos fora, por exemplo, esses processos que estão fora, ao chamar o test and set, como eles estavam sempre setando aquele registrador como sendo igual a true, né, eles estavam o tempo todo invalidando aquelas linhas da cache. Né? Isso fazia então com que você tivesse o tempo todo misses nas caches dos diferentes processos que estão buscando ali aquele conteúdo.
buscando o acesso para aquele região crítica. Então, isso gerou um grande atraso aí nesses processos, né? Então, a grande sacada do test and set, né? Parece absurdo fazer teste 2 vezes, mas o motivo é esse. No primeiro teste, você fica só olhando para ver se aquele registrador compartilhado está disponível ou não, né? Então você fica fazendo esse spin só na sua cache local, né? Spin on local cache, né? Esse é o ponto-chave aqui, né? Você vai fazer uma leitura na sua cache local. Você não vai usar a cache, o barramento, né, enquanto você estiver fazendo essas leituras, né? E quando o lock for solto, né, quando o lock for liberado, aí sim que você vai ter de novo uma enxurrada de pedidos para ver quem consegue obter esse lock de novo, né? Então, tá aqui uma ilustração. Se um dos o processo verde que conseguiu, né, entrar na região crítica, o que vai acontecer? Quando ele liberar, aí os outros 2 processos vão rapidamente receber a informação de que existe um miss na cache deles, não vamos poder usar o dado da cache, né? E aí isso vai gerar uma enxurrada de test and set. Então, nesse curto período de tempo, logo depois de uma liberação da região crítica, você vai ter de novo o problema da contenção ao bus, porque o bus vai estar sendo usado por todas as threads de novo de maneira desordenada, né, para elas tentarem entrar na região crítica de novo. Então, a gente tem esse problema, né, ainda, e isso explica, então, alguns detalhes extras, mas isso explica porque que o tempo que você leva para entrar na região crítica aumenta de acordo com o número de threads, tanto no caso do test and set quanto no caso do test and set, ok? Então isso explica o mistério, né, que o test and set ele é pior do que o test and set, mas esse aqui ainda não é ideal. Então já melhorou bastante, né? Você fazer esse loop extra já melhorou bastante, ajudou, mas não resolveu completamente o problema.